Mais Inclusão, um programa radiofónico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumbo Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa Mais Inclusão. Há 4 anos no ar, do Rovuma Maputo, do Zambésia ao Índico, procuramos contar histórias que ajudam a mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Kátia Kumayo na apresentação e Abdulrahman Ibrahim na edição. Nos cuidados técnicos, João Ângelo. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão conta com o apoio à produção da TV Surdo. Estimado ouvinte das rádios comunitárias, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Para tal, basta pesquisar por Mais Inclusão e fazer a sua subscrição. Nesta edição do programa Mais Inclusão, começamos com a realidade de pessoas com deficiência em Corane, distrito de Mekonta, província de Nampula. Elas clamam por apoio e assistência social. O jornalista Abdulrahman Ibrahim esteve no centro de reassentamento de Corane e traz-nos a história. No posto administrativo de Corane, distrito de Mekonta, província de Nampula, encontramos no centro de reassentamento de Corane Nirina João, natural de Midumbe, em Cabo Delgado. Ela é mãe do pequeno Dalton, de 12 anos, uma criança com deficiência físico-motora. Nirina e sua família refugiaram-se em Nampula por conta do terrorismo que assola a província de Cabo Delgado. Segundo conta, a família passa por muitas dificuldades por falta de apoio social para suportar as necessidades básicas de Dalton. A preocupação é que, como está a ver essa família, e o Dalton precisa de tomar banho e a mãe não tem como de dar banho, fica sempre sem tomar banho, leva muitos dias sem tomar banho porque não tem alguém que possa lhe dar banho. E também a parte da alimentação, não tem comida para poder lhe sustentar, às vezes é por isso não vai na escola. Há outros dias que consegue acompanhante, mas não vai porque está com fome. Então isso tudo também são problemas do Dalton. Apesar de ter a vida marcada pelo sofrimento, Dalton é exemplo de coragem, conhece os seus direitos e carrega no seu coração sonhos e saudades dos seus amigos e a vida de Midumbe, província de Cabo Delgado. Dalton Daniel. Direito de estudar também, a saúde, por exemplo, ir no hospital e sempre ser considerada, por exemplo, a pessoa com deficiência ser priorizada, segundo o que o Dalton está a dizer aqui, está a explicar. Ele gosta de assistir sim futebol, mas não assim ao vivo, gosta sempre de assistir na televisão, mas às vezes sente preguiça ou não tem alguém de lhe acompanhar, ir na casa ou num sítio que está a se assistir. Então, segundo ele disse, se houvesse condições, né, deveria mesmo ter televisão em casa para não estar a se movimentar a noitinha para o outro sítio que está a se assistir. Dona Nirina João faz um apelo por apoio tanto em produtos alimentares como em material escolar para que Dalton possa continuar os seus estudos e ter uma oportunidade de realizar os seus sonhos. O grande pedido é de ajuda, está pedindo o Dalton de ser ajudado ou a mãe ser ajudada para que o Dalton cresça com um futuro melhor, porque como está lhe vendo não tem nada, nem para conseguir comida para lhe dar o Dalton. Então, sem ter qualquer tipo de ajuda, vai ser difícil o Dalton crescer da maneira como crescem outras crianças ou ter um futuro um pouco melhor.
Ainda sobre proteção social, o programa ouviu a Ministra do Trabalho, Gênero e Ação Social durante a 2ª Conferência Nacional dos Assistentes Sociais, realizada em Maputo. A ministra do Trabalho, Gênero e Ação Social, Ivete Ângela dos Santos, reconheceu que o sistema de assistência social em Moçambique ainda está longe de ser universal. Segundo a ministra, o modelo atual é seletivo e depende das receitas do Estado, o que acaba por excluir algumas famílias em que, à primeira vista, parecem não estar em situação de maior vulnerabilidade. A assistência social em Moçambique ainda não tem um caráter universal. O nosso sistema de assistência social em Moçambique é seletivo. É seletivo porque ele depende das receitas fiscais, do orçamento do Estado, ainda não permite cobrir a tudo. Portanto, ainda não é um sistema universal. Não sendo o sistema universal, ele sendo seletivo, há critérios que são definidos. E é nesses critérios que nós temos a inclusão ou exclusão de determinados grupos. Portanto, é sim possível acontecer que, olhando para as condições materiais desta família, se sinta que ela não pode ser beneficiária. A governante desafiou a Associação de Assistentes Sociais de Moçambique a transformar as experiências em práticas concretas e destacou o papel da Unicef como fundamental para o avanço do setor. Desafio a Associação dos Assistentes Sociais e a todos nós a intervir seriamente em 3 dimensões fundamentais. A primeira, que é a valorização institucional da profissão, com a regulamentação adequada, reconhecimento funcional e integração dos planos de desenvolvimento social. A segunda, que é a formação sólida e contínua, que articula teoria e prática, com enfoque nos direitos humanos e na ética profissional. E por último, mas não menos importante, o fortalecimento das práticas de intervenção orientadas para o impacto real nas comunidades e para a transformação das condições de vida das populações. O secretário-geral da Associação Moçambicana de Assistentes Sociais, Félix Matus, fez um balanço positivo da 2ª Conferência sobre Assistência Social que decorreu no mês passado. Defendeu a necessidade de formalização da profissão no país. O balanço da nossa conferência, que decorreu entre os dias 3 e 4, nós julgamos que é positivo, tendo em conta os objetivos que nós havíamos traçado antes de cá virmos, e acho que conseguimos alcançar os objetivos que nós tínhamos traçado no que diz respeito, portanto, à reflexão em torno da profissionalização, nas reflexões em torno do crescimento, a reflexão em torno, portanto, da formalização, normatização, portanto, da profissão em Moçambique. Portanto, tivemos aqui a oportunidade de trocar experiências e ouvir dos outros países o estágio em que estão. Isso servirá de um impulso, de encorajamento, acima de tudo, para que nós também possamos trilhar no mesmo caminho. Para Matus, a futura Ordem dos Assistentes Sociais terá como principal missão regulamentar a atividade e distinguir os profissionais formados daqueles que atuam apenas por vocação. Terá o papel no futuro, obviamente, de regulamentação da própria profissão. Temos, em primeiro lugar, de distinguir de quem é assistente social, diferencial de qualquer outra pessoa, tanto que faça um trabalho social. Portanto, nós temos pessoas que fazem trabalho social, mas que não são necessariamente assistentes sociais. E essa é a realidade, de facto, existente neste momento em Moçambique. Mas, tendo em conta que ainda não existe regulamentação, não existe necessariamente uma legislação que defina em termos legais ou diferencie estas duas figuras. Bom, neste momento o que nós podemos fazer é simplesmente
diferenciar o estatuto destas pessoas em termos reais para melhor compreensão de quem é realmente, quem pode ser chamado de assistente social. A conferência contou com mais de 100 participantes presenciais e cerca de 50 online. Matoussi espera que o próximo encontro não demore mais de 7 anos e reafirma que o evento é essencial para o fortalecimento da classe e das práticas sociais em Moçambique. De recordar que esta conferência teve como lema, por uma ordem dos assistentes sociais em Moçambique, fortalecer a profissão, valorizar a intervenção social. Depois de abordarmos a produção social, passamos à cultura. Foi lançado em Maputo mais um livro que destaca a inclusão das pessoas com deficiência. A literatura infantil moçambicana conta com mais um livro para cultivar leitores de palo e meio. Da autoria da escritora Priscila Citol, A Senhora Salgada visa construir uma sociedade mais igualitária e justa. Uma obra que nos traz uma reflexão sobre coesão social, autoestima, empatia e qual é que é o nosso papel dentro de uma comunidade. Então, através deste livro, nós esperamos poder trazer uma reflexão social sobre como é que nós podemos contribuir para uma comunidade que seja mais cooperativa para podermos desenvolver cada vez mais de forma contínua. Sila Citoia, apaixonada por intervenções em prol das crianças, conta com mais 2 livros nas livrarias em Moçambique, Brasil e Portugal. Mora Vinagrado, que também traz uma reflexão sobre a coesão social, a empatia e o amor ao próximo. E também tenho aqui um livro sobre o amor, que faz uma reflexão sobre as diversas fases que nós passamos quando nós amamos alguém. Então, estas obras estão disponíveis nas livrarias de Maputo e também em Moçambique, Portugal, Brasil e online para todo mundo. Yasmina é uma leitora de palo e meio. Ela é a favor da literatura infantil. Tem que ler, desenvolver, perguntar, como pedir, pai, posso ler um livro, dicionários. Já disponível nas livrarias moçambicanas, a obra já conquistou a simpatia dos leitores. Fazendo assim uma leitura, nós conseguimos ver que o amor, a ternura, a empatia com o próximo é muito importante no nosso dia a dia. É importante podermos olhar para o nosso próximo, fazermos um esforço de compreender porque é que aquela pessoa está assim, não é? Antes de nós compreendermos o próximo, compreendemos a nós mesmos. O lançamento do livro da Priscila, mais um livro da Priscila, só tenho que a felicitar por este trabalho, que é a Senhora Salgada, que é o saber ser e estar, a tolerância, o equilíbrio, o balanço entre as pessoas. O livro pode ser adquirido a 1.300 meticais e toda a receita vai se reverter para apoio a projetos sociais. No campo do desporto, 2 atletas com deficiência intelectual regressaram dos Jogos da AUSC Região 5 com 3 medalhas. O jornalista Abdulrahman Ibrahim esteve no aeroporto de Mavalane, em Maputo, para acompanhar a chegada das campeãs. Em solo namibiano, o brilho a ouro, prata e bronze não foi apenas das medalhas, veio também dos sorrisos, da superação, do orgulho de representar Moçambique. Chelsea e Adalberto fizeram histórias nos Jogos da Região 5. Eles correram, superaram-se, provaram que a força de vontade pode levar ao pódio. Adalberto conquistou ouro e bronze e Chelsea prata. Correram bem todas as provas.
que eles também poderão participar, que também irão ganhar como eu, ir em frente, primeiro a segundo. Então, correr. Estás feliz? Sim. Ok. Ganhei medalha. Ok. Recebi. Ok. Meu país. Ok. Moçambique. Namíbia. Fernando Sopinho e Salina Mahuman, técnico dos dois atletas que estiveram na Namíbia, partilham outros ganhos dos atletas com deficiência para além das medalhas. Foi uma experiência boa, sobretudo de aprendizagem, na medida em que vimos que outros países têm implementado outras técnicas para poderem ensinar os atletas a atingirem aquelas são as metas que nós pretendemos. E diante desta, eu espero, assim que eu volto, trabalhar mais para poder superar os limites que nós podemos ter neste momento. Olhando para a comitiva de Moçambique nos Jogos, nos casos para os atletas com deficiência, como é que foi para os outros países? Era a delegação maior? Como é que foi? Os outros países tinham uma delegação maior, sim, composta por mais membros, e nós não tínhamos maior membros de atletas, visto que nós levamos apenas 2 atletas. Levamos uma do sexo feminino e uma do sexo masculino, apenas. O resultado foi positivo? Foi surpreendente, superou as expectativas, porque eles foram preparados num espaço muito curto, mas mesmo assim conseguiram alcançar o primeiro lugar, que foi do Adalberto, e que também, para além do primeiro, arrecadou o 3º de bronze, e a Nina Chata arrecadou o 2º lugar na prova dos 100 metros. A experiência foi muito boa, é pela primeira vez eu, tanto como os atletas, a participar nesse jogo da região da África, e os meninos, os nossos atletas comportaram muito bem, e nós também. Apesar do número ser inferior, conseguimos a máxima medalha. Veja só, levamos 2 atletas, estamos a trazer 3 medalhas. Isso quer dizer, a expectativa foi maior. E quanto aos próximos jogos aqui na nossa casa, que será aqui em Moçambique, já próximo ano, nós vamos ter mais atletas. Stella Khan, diretora da Especial Olímpico, responsável dos atletas, faz um balanço positivo da participação de Moçambique neste evento. Trouxeram aqui uma grande vitória. O Adalberto trouxe-nos a medalha de ouro, de prata, e a Chelsea trouxe-nos a medalha de bronze. É muito satisfatório ver a evolução desses atletas, tendo em conta que a Special Olympics trabalha com a promoção do desporto para pessoas com deficiência intelectual. Para nós é uma alegria ter resultados assim palpáveis no meio de tantos jovens com o mesmo tipo de deficiência, e que a sociedade ou os pais não têm dado assim muita credibilidade neles. Então, a Special Olympics está para apoiar esses mesmos atletas, essas mesmas pessoas com esse tipo de limitações, e hoje é de bom grado ver os mesmos meninos a correrem por nós na Namíbia, e isso para nós é de grande valor e são coisas palpáveis, então nós só temos que agradecer. Segundo a diretora da Especial Olímpico de Moçambique, com modalidades como futebol, voleibol, natação, judo e bóssia, a Especial Olímpica está pronta para incluir ainda mais atletas, crianças e jovens com deficiência intelectual, mostrando que o desporto é um caminho de transformação. Nós estamos aqui como Special Olympics, que é uma organização que tem como ensinar esses jovens a praticar o desporto. Mesmo com esse tipo de limitação, a Special Olympics já vem agregada com valores para conseguir deixar fluir essa parte do desporto para essa pessoa com deficiência intelectual. Hoje fomos para a Namíbia com o atletismo, mas na Special Olympics nós temos várias modalidades, o futebol, o voleibol, temos o bóssia, temos a natação, temos o judo. Então temos todo esse leque de desporto para poder oferecer a todos os jovens, não só jovens como crianças, porque a Special Olympics não tem limite de idade. Então todos os que querem participar ou fazer algum tipo de modalidade, é só aproximarem a Special Olympics para poderem se inserir e amanhã poderem ser eles os novos campeões, né, da região 5 ou até mundial, porque também a Special Olympics participa dos Jogos Mundiais. O desafio está lançado
lançado aos pais encarregados de educação. E porque Moçambique tem muito talento ainda por revelar, disse Stella Khan. Os pais ficam gratos, porque é aquilo. Uma pessoa, quando é dita normal, a pessoa coloca muita expectativa, mas quando a criança nasce com certo tipo de deficiência, há aquele receio. Será que meu filho vai conseguir? Como é que será? Então, há esses questionamentos, mas quando a criança é colocada a treinar e os pais começam a ver a evolução da criança, já vê a autoestima, vê a mudança. Nós recebemos crianças ou pessoas com deficiência intelectual com receio, com autoestima baixa. E quando eles começam a treinar, há uma evolução aqui. Os pais ficam mais gratos, né? Quando vê uma criança a ser elegida ou a ser selecionada no meio de várias para poder competir. Então, foi o mesmo que aconteceu com a Adalberto e a Chelsea. Eles foram escolhidos no meio de muitas crianças, de várias crianças, e nos trouxeram essa vitória. Os pais estão muito felizes e muito gratos pela confiança que a Special Olympics teve por eles. De recordar que Moçambique vai acolher os Jogos da AUSC em 2026. E ainda sobre o desporto, conversamos com a atleta paralímpica Edmilson Governo para saber como está a sua carreira após a suspensão de 2024 pelo Comitê Paralímpico. Saudações, amigo 20, na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim. Vamos conversar com a atleta paralímpica Edmilson Governo para saber um pouco de onde anda esta menina que já trouxe alegrias ao povo moçambicano, já ganhou vários troféus a nível dos Jogos Paralímpicos, também a nível africano. Edmilson, onde é que andas? O que estás a fazer? Os seus projetos, tudo mais? Muito obrigada pela oportunidade. É assim, eu sei que muita gente quer saber por onde é que eu ando. Eu sou muito sigilosa, por acaso, mas eu tenho me concentrado mais na minha universidade, tenho tentado terminar a minha universidade, tenho me concentrado mais em terminar a construção da minha casa, graças a Deus. Tenho me concentrado em treinar no sigilo também, porque eu gosto, está no sangue. Tenho me concentrado em novos projetos e fico à espera que algum dia me chamem, né, para que eu volte a brilhar nas pistas como antes. E depois daquela situação que aconteceu no ano passado, o Comitê Paralímpico deu uma suspensão a Edmilson e também ao Mr. Fakir. Como é que está a tua vida? Além de que estás a terminar a tua faculdade, como é que está? Por acaso está muito boa, graças a Deus. Não que eu queira mentir, está super boa. Creio que certas situações sejam mesmo para deixar-nos mais fortes. Quero acreditar que alguma coisa poderá mudar, pois eles têm dito para mim que seria algo temporário. Então eu fico também à espera daquilo que eles vêm dizendo ou não. Mas também vou continuando a praticar desporto, vou continuando a me cuidar e a continuar a sonhar mais com outras coisas. Bem, sonhar alto é muito bom, mas Edmilson espera que o novo elenco do Comitê Paralímpico perdoe Edmilson e volta a treinar com o Mr. Fakir. É assim, tudo. Eu sempre respeitei o governo de Moçambique, eles sempre foram maravilhosos comigo. Eu sempre digo que sempre fui uma atleta muito mimada, muito agraciada por Deus e por eles. Então eu acredito que tudo quando eles forem a decidir será o melhor para mim. Então não posso aqui afirmar se sim ou se não, mas caso eles me chamem, eu estarei super disponível para dar continuidade. Bem, a Edmilson vai receber um valor daqui a pouco pelo governo moçambicano. Já pensou em que fazer com o valor? Vais custar as despesas da universidade ou pensas em
ser empreendedora? Como que é? Epá, já tenho algo em mente e não posso ficar a revelar. Acredito que poderia revelar no Facebook, assim como pude revelar a minha casa nova, que estou já a construir. Creio que vou revelar no Facebook mesmo. Mas já sabes quanto mais ou menos que vais receber? Sim, eu já sei, porque foi algo que já recebi há 2 vezes nas premiações passadas, então será igual. É um bom dinheiro para começar a vida, não? Creio que sim. Não é lá grande coisa, né? Porque não tive aquela minha medalha, porque será mesmo o prêmio do recorde africano, mas dá para sustentar alguma coisa. E quando olhas para o futuro, pensas que fizeste alguma coisa para o país e para o grupo social, neste caso, pessoas com deficiência, que também sigam o exemplo da Edmilson ao governo que diz respeito ao desporto adaptado? Sim, no que tange aquilo que foi a minha trajetória como atleta, eu creio que tenha deixado um grande legado para muitos atletas, até porque conheci vários colegas que se inspiraram na Edmilson e isso foi muito gratificante. É muito gratificante saber que tenho conhecidos, tenho colegas que, graças a certos reconhecimentos do desporto paralímpico e no desporto paralímpico, eles têm dado continuidade mesmo à prática desportiva e têm tido fé que poderão chegar até onde Edmilson chegou e até mais ainda. Edmilson, para si, como atleta paralímpico, achas que durante este período, sabe que Edmilson é mais jovem, que muitas coisas ainda pode vir a ser realizado, o que tu acha que mudou no que diz respeito ao desporto para pessoas com deficiência? Que desafios, que perspectiva durante este período de 50 anos da independência de Moçambique? Creio que ainda tem que se mudar muita coisa. Por exemplo, os atletas paralímpicos devem ser mais reconhecidos, ou seja, aquilo que os atletas olímpicos têm direito, os atletas paralímpicos devem ter direito também. Digo isso, mas pelo fato de ter tido certos exemplos ano passado na minha preparação, então eu gostaria de ter aquele apoio que os atletas olímpicos tiveram, então eu não pude ter, mas... Tem que ter mesmo a igualdade no que diz respeito à preparação. Sim, exatamente isso. É preciso haver mais motivação, é preciso haver mais reconhecimento, né? Acho que posso assim dizer. E quanto a melhoras, o atletismo paralímpico avançou muito, temos viajado muito, temos tido várias oportunidades de participar em meetings, competições internacionais. Cada país tem suas dificuldades, mas creio que no que diz respeito à preparação, aquilo que é o ser paralímpico aqui em Moçambique já é mesmo reconhecido, já sabe que existe o atletismo paralímpico e tudo mais, então isso já é tudo, já é suficiente, já é gratificante. Edmilson, mesmo para terminar, que mensagem gostaria de deixar para aqueles que te acompanhavam no que diz respeito ao desporto, para pessoas com deficiência? Que mensagem a dizer? Que Deus é quem sabe de tudo, Ele é quem colocou-me aqui, Ele é quem tirou-me daqui, Ele é quem poderá colocar-me aqui caso Ele queira. E como atleta, como desportista, aconselho a todos aqueles que ainda não sabem o que fazer na vida, que pratiquem desporto, levem o desporto a sério. Para quem já está numa seleção nacional, que leve o desporto a sério. Dificuldades todo mundo tem, todo atleta. Para eu chegar onde eu cheguei, passei por dificuldades, fui ganhar a minha medalha com dificuldades e passei a ser aquela Edmilson que todo mundo conhece graças a esse tipo de pensamento. Muito obrigado, Edmilson Governo. Obrigado. Falamos aqui com o atleta paralímpico Edmilson Governo em relação ao desporto para as pessoas com deficiência, onde falamos também da premiação que ela vai ter em relação ao desporto para as pessoas com deficiência, sobretudo naquilo que é o dia a dia dela, o que vai fazer com o dinheiro em relação a esta premiação. Para si, amigo ouvinte que esteve em nossa companhia, nosso muito obrigado. Saudações. Seguimos agora até a cidade da Beira, província de Sofala, onde a organização Light for the World promoveu uma formação em inclusão para jornalistas. O jornalista Raimundo Shelley, na Beira, traz-nos os detalhes.
A Leitfelde Halt e a Cooperação Austríaca para o Desenvolvimento capacita na Beira jornalistas em matéria de inclusão social de pessoas com deficiência. A formação de um dia enquadra-se no âmbito do projeto ICDP, que visa melhorar as capacidades institucionais e comunitárias para uma preparação para desastres inclusiva e sensível ao género. Pretende-se com a iniciativa, segundo Adércio Rafael, gestor de projetos da Leitfelde Halt, que os mídias possam criar estratégias de como melhorar a promoção dos direitos de pessoa com deficiência, dando visibilidade às ações por eles realizado, desconstruindo os estereótipos. Queremos com isso contribuir, não é, para o reforço do debate sobre nós como podemos ultrapassar as barreiras ligadas às pessoas com deficiência. E como se sabe, a barreira mãe é a barreira da atitude. Então encontramos situações em que a própria sociedade impõe barreiras sobre as pessoas com deficiência, mas as próprias pessoas com deficiência também, por falta de algum conhecimento, constroem essas barreiras sobre si próprias. Então este é uma iniciativa sobre a conjugação de forças entre a Leitfelde Halt e os jornalistas para realmente ultrapassar essas barreiras. Foram apoiados ao nível da comunidade também grupos de poupança e crédito rotativo. Estamos a falar de 8 grupos com cerca de 150 mil meticais, mas também tem empreendedores exclusivamente com deficiência que também foram apoiados por este projeto, com kits de negócios avaliados em mais ou menos 50 mil meticais. Os jornalistas consideram que a capacitação é de extrema importância, pois foram dotados de conhecimentos e ou técnicas para a promoção das ações de pessoas com deficiência. As vozes que se seguem são de Alberto Cassimo e Paulina Tossosa, jornalistas do Diário e Televisão de Moçambique, respectivamente. É mais um ganho. Vou usar esses termos corretos para além das minhas reportagens no meu dia a dia, porque onde andamos, onde vivemos lá com pessoas com deficiência. Que até esta idade que eu tenho de jornalismo não sabia como tratar essas pessoas, mas com este conhecimento que acabei de adquirir, vou também fazer réplica na minha comunidade, quiçá começar da minha própria casa, com os meus filhos. O seminário, por acaso, foi muito bom. Nós, como jornalistas, temos a missão de difundir informações e de publicar matérias inclusivas para englobar a pessoa com deficiência, porque ela é uma pessoa como todos nós, é uma pessoa normal como todos nós, simplesmente tem algumas limitações, mas que são supridas pelas suas qualidades específicas. Então todos nós somos iguais e o jornalista tem essa missão de difundir informação à sociedade para que percebam de uma vez por todas que a pessoa com deficiência é uma pessoa normal e deve estar incluída em todas as nossas ações na sociedade, seja no âmbito económico, seja no âmbito político, seja no âmbito cultural. O projeto ICDP é promovido pela Leitfelde Halt, financiado pela Cooperação Austríaca para o Desenvolvimento, está sendo implementado nas províncias de Inhambane e Sofala, apoiando empreendedores e grupos de poupança rotativa de pessoas com deficiência. Raimundo Chele, Cidade Ferroportuária da Beira. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Mais Inclusão. Mas antes, vamos recordar os principais destaques de hoje. Senhora Salgada, mais um livro sobre inclusão. Retrato da segunda Conferência de Assistência Social. Leitfelde Halt forma jornalistas na cidade da Beira. Esteve na sua companhia Kátia Kumaio como apresentadora, com Abdulrahman Ibrahimo na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Mais Inclusão, há 4 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Uma produção com o apoio da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão, um programa radiofónico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo do Zumbo Ídico.